FCC não é uma banca que traga tantas questões de emprego de pronomes demonstrativos, não. Não é um assunto que seja tão explorado na banca. Mas eu trouxe aí um pouquinho desse assunto para você. Então, repare. Leia desde o início o texto comigo. Ele diz: tratando do estado de solidão ou da necessidade de convívio, repare que ele traz dois referentes: o estado de solidão e a necessidade de convívio, tá bom? Então, você já sabe, quando há uma situação com dois ou mais referentes, aí você precisa usar isto, este, esta para o mais próximo, aquilo, aquele, aquela para o mais distante. Você não pode usar isso, esse e essa numa situação como a que se tem aí, porque se você usar o isso, esse, vai ficar ambíguo. Tá retomando o quê? Então, com dois ou mais referentes, você tem que usar este para o mais próximo, aquele para o mais distante. O estado de solidão é o mais distante. Vou até escrever aqui para você. E necessidade de convívio é o referente mais próximo, não é? Então, olha, Sêneca vê no estado de solidão. Estado de solidão não é o mais distante? Então, naquele, nisso não, este não, nisto não. E na primeira não, porque teria que ser no primeiro. Porque é o primeiro, é o estado. Então, a letra E, ela até parecia boa, porque é o primeiro elemento. Ele foi o primeiro elemento citado. Mas não é na primeira, é no primeiro. De cara, a gente mataria a questão. Resposta, letra A. Quer ver? Vamos ver os outros. Ó, desta. Ó. Uma contrapartida da necessidade. Então, ó, vou colocando aqui para você, ó. Naquele, tava lindo. Contrapartida desta também, porque está retomando a necessidade de convívio. Aí, ó, Sêneca vê na necessidade de convívio. Necessidade de convívio não é o mais próximo? Então, é nesta. Nesta. Uma abertura para encontrar a satisfação naquele. Por isso, resposta, letra A. E você entendeu por que ele colocou naquele, neste, nesta? Por causa das preposições, ó. Ó, no é em mais o. Então, naquele, ó, da é D mais A, por isso ficou desta, D mais esta, ficou desta. Na é em mais A, então é nesta. No é a preposição em, por isso que em mais aquele ficou naquele. Então, teria que também atentar para as preposições que estavam aí sendo utilizadas. Entendeu? Resposta letra A. Trouxe mais uma, olha. Olha essa. Aí, a banca, ela mistura nessa questão pronomes pessoais e pronomes demonstrativos. Vamos ver. Ele diz o seguinte, ó, nossos recursos básicos já estão ameaçados. O desequilíbrio climático comprometerá os recursos básicos. Os recursos básicos é objeto direto. Se é objeto direto, você vai usar o pronome os, não é isso? Se você vai usar o pronome os, já não pode ser a letra A. Então, já elimino a A. Os comprometerá. Poderia ser a próclise? Poderia. Os comprometerá. Porque não é início de oração. Então, tudo bem. A letra B está competindo. Vamos ver a C. Lhes comprometerá? Não. Então, não pode ser a C. Comprometerá a eles? Não, porque ele não pede preposição. Aí eu vou criar um objeto direto preposicionado? Não, tá estranho. Comprometerá a eles? A letra D tá estranha. Não posso nem dizer que esteja errada. Eu vou até guardar a D só pra gente aproveitar um pouquinho mais a D. Mas assim, o comprometerá é verbo transitivo direto. Ele não pede preposição, não é? Quem compromete, compromete alguma coisa. Usar a preposição só se você quisesse fazer disso um objeto direto preposicionado. Até pode. Vamos deixar aí pra depois comparar. E comprometê-los-á, mesóclise no futuro, coisa linda. Pode também. No futuro você pode próclise, que foi o que nós vimos lá na letra B, ou mesóclise.
próclise eu também posso, porque eu só não posso a próclise no início da oração, e não é a início da oração. Então, repare que estão competindo aí a B, a D e a E. Agora vamos ver a segunda parte. Aí na segunda parte, ó, tornará escassos os recursos. Quem torna, torna alguma coisa. O verbo tornar é transitivo direto. Os recursos é objeto direto. Se é objeto direto, pode ser a letra B? Não, já vou eliminar, acabou aqui a B. Quem torna, torna alguma coisa, torna um menino, né? Pode ser a D que a gente tinha guardado? Não, torna um menino, VTD. Resposta, letra E. Torná-los-á. E por que ficou destas? Aí vamos aproveitar esse destas aí. Ora, ele diz aqui, e quem pode prescindir de água e comida? Por que ele usou o destas, que é aquele pronome que a gente usa apontando para o mais próximo? Porque, veja, havia dois referentes. Havia o referente recursos, em geral. Primeiro ele falou de recursos em geral. E depois ele especificou, entre eles, a água e a comida. Toda vez que você tiver dois referentes, de um lado, recursos em geral, do outro lado, água e comida, se eu quero fazer distinção entre o mais próximo e o mais distante, porque eu tinha os recursos. Repare, ele já tinha falado de recursos em geral. E depois ele falou, entre eles, água e comida. Aí eu quero retomar o mais próximo, usa-se o destas. Destas, retomando o referente mais próximo. Legal, né? Então, FCC sempre banca alto nível, né? Até num assunto como esse, pronome demonstrativo, ela arrasa. Daqui a pouquinho eu volto com mais. Até já.